Aproveitar e vou chamando e falando, aí a gente vai chamar agora a Nayara Julião, que vai falar sobre o ODS Saúde e Bem-Estar. Ela é doutoranda em Economia pelo CDPLAR, da UFMG, integrante do Grupo de Pesquisas em Economia da Saúde da mesma instituição, graduada em Economia pela Universidade Federal de Juiz de Fora e mestre em Desenvolvimento Econômico pela Universidade Federal do Paraná. Tem experiência nas áreas de métodos quantitativos, avaliação de políticas públicas e microeconomia e desenvolvimento, com enfoque em economia da saúde. E atualmente é bolsista de desenvolvimento tecnológico industrial do CNPq, nível A, e desenvolve pesquisas relacionadas à saúde suplementar, avaliação de tecnologias em saúde, doenças tropicais negligenciadas e doenças crônicas não transmissíveis. Muito bem, Juliana, muito obrigada. Também vou chamar para compor a mesa a professora Carla Ferretti Santiago, que vai falar sobre o ODS 4, Educação de Qualidade. Ela possui graduação em História pela UFMG, mestrado em História pela UFMG. Atualmente é professora do Departamento de História da PUC Minas. Foi diretora do Instituto de Ciências Humanas da PUC Minas entre 2012 e 2022. Coordenou o Centro de Formação Continuada de Professores da PUC, atuou na coordenação de EAD da PUC Minas Virtual, tem experiência na área de História, com ênfase em Teoria e Filosofia da História, atuando principalmente nos seguintes temas: História de Belo Horizonte, Ensino de História, Formação Inicial e Continuada de Professores, e coordena a comissão às licenciaturas da PUC Minas. E, por fim, a Renata Barbosa Botelho, do Movimento Arquitetura na Periferia, graduada em Comunicação Social, Gestão Integrada pela PUC, Arquitetura e Urbanismo pela UNA, com pós-graduação e MBA em Gestão Cultural pelo Centro Universitário UNA. Atualmente é mestranda em Economia, com ênfase em Economia Política da Cultura e Indústria Criativa pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E há mais ou menos 15 anos atua no setor de sustentabilidade e atualmente é mobilizadora de recursos e parcerias e arquiteta voluntária pelo Instituto de Assessoria a Mulheres e Inovação, pela iniciativa Arquitetura na Periferia, para falar sobre o ODS 5, Igualdade de Gênero. Então, muito obrigada. A palavra é sua, professora Juliana. Muito bem, boa tarde. Obrigada, Chara. Eu queria primeiro agradecer a presença das meninas que vão falar, do público que está aqui. Espero que a gente tenha uma tarde muito boa, muito produtiva. E eu vou passar a palavra primeiro para a Nayara, para falar sobre a ODS número 3, né? Saúde e Bem-Estar. Então, você tem 15 minutos e a gente vai fazer o seguinte: cada conferencista vai falar mais ou menos 15 minutos e depois que elas terminarem, a gente abre para vocês, quem quiser perguntar. Eu vou pedir para usar o microfone e aí elas respondem, enfim, aquele esquema comum de mesa redonda, tá certo? Obrigada, Nayara. Bom, boa tarde a todos e todas. Eu queria agradecer o convite, é um prazer estar aqui hoje, poder falar da ODS Saúde e Bem-Estar. E eu quero expor um pouquinho cada um dessas ODSs da saúde e do bem-estar e discutir um pouquinho as nossas oportunidades e desafios hoje para alcançar esses objetivos. Então, eu vou passar rapidamente por ela, situando em como a gente está, tá? As duas primeiras ODSs falam sobre redução da mortalidade materna e redução da mortalidade infantil e neonatal. Desde 2011, a gente já atingiu a meta proposta pela OMS nesses dois indicadores. E a gente conseguiu isso muito em função dos programas da atenção primária no SUS. A gente tem a Rede Cegonha, que é o principal programa hoje para a saúde materna. E quando a gente melhora a saúde materna, consequentemente, a gente melhora a mortalidade neonatal, tá? Que a gente está falando ali até 28 dias após o nascimento. A mortalidade infantil está muito relacionada ao saneamento básico e nutrição, tá? Então, a gente vê como as ODS elas são interligadas também. A gente não consegue
reduzir mortalidade infantil hoje sem melhorar os indicadores de saneamento. A terceira meta em saúde fala sobre acabar com as epidemias de AIDS, tuberculose, malária e outras doenças negligenciadas, né? E o Brasil adicionou a dengue nesse objetivo também, que são doenças que a gente ainda tem surtos ocasionais, a gente tem surtos de dengue. Tuberculose, a gente está vendo surto novamente, isso é uma coisa importante falar aqui, que é a redução da cobertura vacinal que está acontecendo ao longo dos últimos anos. Tá? Isso também é importante para a gente conseguir o objetivo anterior, que é de redução da mortalidade infantil. Atualmente, a gente está fazendo um projeto para medir a carga econômica da malária, junto com a Escola de Saúde Pública de Harvard. E, ano passado, eu estive na Amazônia, junto com outros pesquisadores, e foi muito legal, porque a gente consegue ver como que uma política pública bem direcionada, a gente consegue bons indicadores. A gente teve lá, a gente viu os agentes de endemias trabalhando junto com a atenção primária, e eles, pelo terceiro ano consecutivo, têm uma redução na malária, uma redução nos indicadores de malária na região. Então, isso é muito legal. Alcançar essas metas perpassa por isso, perpassa por ações conjuntas ali da estratégia da saúde da família, com os agentes de endemia, com outros grupos, né? A nossa quarta meta é sobre redução das doenças crônicas não transmissíveis. As doenças crônicas não transmissíveis é um grande problema para a saúde hoje. Em 19, se eu não me engano, 74% da mortalidade geral foi por conta de doença crônica não transmissível. A gente tem uma população que está envelhecendo cada vez mais. Isso é um problema. Um problema para as doenças crônicas, desculpa. O que explica as doenças crônicas? Principalmente fatores de risco, tá? Atividade física, alimentação, tabagismo, álcool. O que a gente percebe? A gente conseguiu melhorias em algum desses indicadores ao longo dos últimos anos. Então, a gente teve ali um aumento na prática da atividade física, um aumento da alimentação saudável. Mas qual que é o problema? Não é igual para todos os estratos da população. Se a gente olha para os estratos socioeconômicos mais baixos, esses indicadores não avançou, tá? Não é bom. E a gente tem o problema do consumo de álcool, que ainda é altíssimo no Brasil. Bom, a nossa próxima meta é sobre reduzir pela metade as mortes e ferimentos globais por acidentes em estradas. Isso é um problema porque tem uma proporção muito grande na causa de mortalidade de jovens, tá? Os acidentes. Hoje em dia, sobretudo, acidentes com motocicletas. E aí eu coloco aqui para a gente pensar um pouco do nosso desafio da sociedade atual, que agora é o uso das motocicletas cada vez mais, né? Motos e motocicletas, que perpassa a coisa do mercado de trabalho. Então, a gente vê que hoje moto virou uma ferramenta de trabalho. As entregas na pandemia, isso, assim, e não vejo como uma tendência que vá reduzir nos próximos anos, assim. Então, a gente tem que pensar políticas no trânsito para que a gente possa reduzir esses acidentes de trânsito que, para o sistema de saúde, tem um custo alto. Tá? Porque quando a gente pega o custo dos acidentes, a gente vê que o primeiro componente do custo é a redução da produtividade, mas o segundo componente é com o gasto hospitalar. E, geralmente, são gastos intensivos. Tá? A gente está falando de internação, a gente está falando de reabilitação, são coisas caras ao sistema de saúde.
Então, a gente precisa políticas junto com os outros órgãos para conseguir reduzir essa mortalidade associada ao trânsito. Bom, a gente tem a ODS sobre consumo de álcool e drogas. Drogas é um grande problema para a gente conseguir medir drogas ilícitas, tá? Falta muitos dados, falta números. A gente não consegue saber qual a real situação assim no momento. A gente sabe que tem um consumo aí de drogas ilícitas que está relacionado muito maconha e cocaína, são as principais, mas temos problemas para dimensionar isso. O álcool, como eu falei, é um problema, que o consumo é muito grande, e eu acho que aqui no álcool a gente tem que avançar muito na regulação, principalmente das propagandas. Hoje em dia a gente tem propaganda de álcool associada a uma coisa muito positiva, então eu acho que a gente precisa avançar nessa regulação das propagandas, é uma questão. Bom, acesso à saúde sexual e reprodutiva. Precisamos avançar muito também. Aqui a gente está falando muito de violência sexual contra as mulheres. Hoje em dia, a gente tem acesso, e já se discute muito, à violência obstétrica, que a gente viu, né, ultimamente. Problemas de gravidez na adolescência, que também é uma meta que a gente ainda precisa... É um indicador que a gente precisa avançar para conseguir atingir essa meta colocada pela OMS. Atingir a cobertura universal de saúde. A gente tem cobertura universal já, tá? Por Constituição, o SUS garante isso. O nosso problema é assegurar o acesso. O último dado que a gente tem 74% da população cadastrada nas unidades básicas, né, na estratégia de saúde da família. Então, a gente tem aí por volta de 26% o que a gente ainda chama de vazio sanitário. São populações que estão desassistidas, população que a gente não tem registro, não tem acesso. Então, acho que esse é o nosso grande problema. A gente tem a cobertura universal, a gente precisa garantir o acesso. Reduzir o número de mortes e doenças por produtos químicos perigosos, contaminação e poluição do ar e do solo. De novo, a gente não faz isso sem a política ambiental. A gente precisa de política ambiental para poder alcançar essa meta, né? A gente precisa dessa interface entre os dois campos, vamos dizer assim. O que a gente vê é, por exemplo, em 2019, quando a gente teve altos índices de queimada na Amazônia, é perceptível um pico da internação por doenças relacionadas, doenças pulmonares e relacionadas. Então, a gente precisa avançar nisso. Em relação à água, a gente tem um programa público que faz esse monitoramento da água, tá? Então, o Brasil ele tem esses programas voltados assim para combater essas questões. Bom, fortalecer a implementação da Convenção Quadro para o Controle de Tabaco em todos os países. O Brasil é signatário, junto com outros 182 países, e eu acho que aqui está um grande exemplo, porque a gente é exemplo na política de combate ao fumo, exemplo internacional. E a gente conseguiu isso através da legislação, tá? Promovendo ambientes livres do fumo, né? A questão das propagandas, que a gente vê que houve proibição da propaganda do tabagismo, por isso eu falo que é importante quando a gente pensa na questão do álcool também. Então, eu acho que... E a gente vê que isso foi uma coisa que se manteve, assim. Hoje em dia, o tabagismo no Brasil, ele é controlado. A gente tem bons indicadores.
Então, a gente tem que continuar. Acho que a gente, até aqui, a gente veio no caminho certo. A gente só precisa seguir. Apoiar a pesquisa e desenvolvimento de vacinas e medicamentos. Eu acho que, nos últimos anos, a gente tem avançado muito nessas questões, e a pandemia foi uma coisa muito clara, assim, com as vacinas que a gente conseguiu produzir aqui. Agora, a gente tem a Spintec também, que está aí nas últimas fases, eu acho, de testagem, mas é uma vacina 100% nacional, com insumos produzidos aqui. Então, eu acho que a gente tem feito, nesses últimos anos, avanços nessas políticas de pesquisa e desenvolvimento. A penúltima ODS em saúde fala sobre aumentar substancialmente o financiamento em saúde e recrutar desenvolvimento e formação de pessoal. Eu acho que aqui está nosso maior gargalo, assim, né, vamos dizer. Porque hoje, no Brasil, a gente tem um sistema público de saúde, mas a gente tem um sistema privado com uma participação muito forte. É enorme a participação do sistema privado de saúde hoje no Brasil. E se a gente, desde que o SUS foi constituído, a gente tem o problema do financiamento. É crônico, é histórico, a gente tem. Se a gente pegar a média do que a gente gasta em relação ao PIB, né, se a gente olhar para a média, a gente está ali na média dos países da OCDE. O problema é que o nosso gasto privado ele é muito superior ao gasto público. Então, isso é um problema. Eu trouxe um dado aqui que eu achei muito interessante, que é um estudo que fala... Vou dar um exemplo. Em 2018, essa relação do financiamento em relação ao PIB era de 9,5%. Só que, se a gente olha a proporção privada, a proporção pública do gasto é de 3,96%. Então, assim, o gasto privado ele é muito amplo. E aí, teve um estudo que fez a estimativa para a gente poder sanar, vamos colocar assim, né, o problema de financiamento para cobrir todos os gastos necessários até 2030, a gente teria que ter aí uma proporção pública do PIB de 4,7%. Só que é difícil a gente conseguir isso se a gente pensa que em 2008, a gente tinha 3,5%, e em 2018 a gente tem 3,9%. Ou seja, em 10 anos, o gasto público ele cresceu muito pouco. E é difícil que a gente consiga atingir esses 4,7% em 2030. Então, a gente tem um grande desafio por aí, né? Igual eu falei, a gente tem um envelhecimento populacional com uma questão de subfinanciamento que a gente não vai conseguir resolver, infelizmente. O que a gente vê ultimamente é uma redução do gasto da União e os estados e municípios gastando cada vez mais, com proporção maior. Então, a gente precisa investir muito nessa coisa da atenção primária para a gente conseguir bons indicadores e conseguir atingir essas metas no futuro. E, por último, a última ODS em saúde fala sobre a capacidade dos países para lidar com o gerenciamento de riscos nacionais e globais de saúde. E aí, o Brasil, ele ficou bem posicionado em relação aos outros países, quando a gente vê esse indicador. O nosso grande... E eu acho que ficou muito visível também durante a pandemia, na verdade. A gente teve, sim, casos, né, que foram graves, que a gente viu durante a pandemia, mas eu acho que foi muito mais uma questão de coordenação que faltou durante a pandemia do que a nossa capacidade de responder. A gente teve boa capacidade, no geral, a gente conseguiu, comparado aos outros países, a gente teve uma capacidade de resposta boa. Faltou organização, felizmente faltou organização, e aí a gente teve episódios, como a gente viu no Amazonas, que foi terrível, mas, no geral, a gente teve essa capacidade. Então, eu acho que, só fazendo um resumo, eu acho que, de uma forma geral, o Brasil ele
está bem, ele se situa bem entre esses objetivos. A gente precisa de reduzir os gargalos do SUS, que hoje está muito na questão de formação dos profissionais, maior atenção para a atenção primária. A gente precisa direcionar essa coisa da atenção primária, que é muito forte, a gente precisa melhorar essas questões, e a gente precisa melhorar as questões de desigualdade, tá? Todos os indicadores que eu falei aqui, a gente, mesmo mortalidade infantil, mortalidade materna, a gente alcançou bons indicadores, mas a gente tem uma desigualdade social que é muito grande. Se a gente pega estados do Norte e Nordeste, esses indicadores ainda não são bons. A gente precisa avançar muito nessa questão da desigualdade social, das desigualdades raciais. Isso é uma coisa que a gente tem que colocar no futuro. A gente tem que colocar isso no radar para a gente poder lidar com essas questões. Muito obrigada, Nayara. Eu vou passar a palavra para a Carla Ferretti, né? E depois as perguntas para todo mundo, né? Que eu acho que é melhor. Eu já tenho um tanto de perguntas para a Nayara. Ave Maria. Carla, muito obrigada, viu? Pessoal, boa tarde. Em primeiro lugar, agradeço a oportunidade de estar aqui para falar daquilo que é a minha paixão, que é a educação. E estar entre amigas, não é, também, e cursos que estão sempre muito próximos aos cursos do Instituto de Ciências Humanas, né, o prédio 6, logo ali na frente, que é o meu nicho, o meu lugar de inserção na PUC Minas. Me deu além de estar entre amigos, me deu uma sensação maravilhosa ouvindo a Nayara aqui, porque os indicadores da educação são horrorosos, né? Então, se ela fala que o Brasil está muito bem, que o indicador é bom, né? Bons indicadores na área da saúde, eu, infelizmente, não posso falar para vocês as mesmas coisas no campo da educação. Eu adoraria apresentar avanços e bons indicadores, mas, ao contrário, né, nós temos, efetivamente, retrocessos na área da educação significativos, e a pandemia contribuiu decisivamente para estes retrocessos, colocando todos nós em dilemas praticamente, claro que não são intransponíveis, em hipótese alguma, mas são dilemas que nos atingem a todos que nos ocupamos, preocupamos e estamos no campo da educação, como são todos que estão aqui, por estarem num ambiente educativo, que é o ambiente da universidade. Bom, então, eu não pensei em ir meta por meta do objetivo 4, mas fazer uma abordagem um pouco mais panorâmica com vocês e com enfoque, em particular, também para o caso brasileiro. Então, a ODS 4, né, o ODS 4, fala de educação de qualidade para todos. Então, nós temos 3 pilares aí que estruturam este objetivo: a educação como um direito universal, né? A educação é direito de todo cidadão, isto é uma conquista recente da humanidade. Se olharmos eu sou historiador, então eu tenho um vício de tentar, eu não vou voltar à Grécia, fiquem tranquilos, mas assim, de recuar um pouquinho no tempo. Quando a ideia, não é, de direitos humanos começa a ser concebida lá no século XVIII, a educação não era para todos. Aliás, ao contrário, né, os iluministas eram extremamente elitistas. A ideia das luzes,
que a educação nos possibilita era uma ideia para poucos. A educação como direito universal é uma conquista da sociedade, especialmente dos movimentos populares, de trabalhadores, que data do século XIX para cá. No caso da Constituição brasileira, a nossa Constituição chamada, apelidada Constituição Cidadã, a Constituição de 1988, que fez ou faz aniversário, ela é agora de outubro de 1988, então ela ou acabou de fazer aniversário, ou acabou de fazer, né? A nossa Constituição de 1988, ela consagra a educação básica. O que é a educação básica? Vai do ensino da educação infantil, isto foi ampliado há pouco tempo, até o 3º ano do ensino médio, como direito de todo brasileiro. Então, todo brasileiro tem direito a começar a estudar, ainda como se fosse a nossa creche. Hoje são as EMEIs ou MEIs, né, as escolas de educação infantil, até o 3º ano do ensino médio. Estamos longe de alcançar esta meta. E regredimos, já já eu falo um pouquinho dessa regressão que tivemos nos últimos anos. Bom, mas a Constituição diz: a educação é direito de todo cidadão brasileiro, a educação básica, obrigação do Estado e da família. Então, o Estado brasileiro não pode se furtar de dar a oportunidade a todos os brasileiros de frequentarem a escola básica. As famílias não podem abrir mão, é obrigação delas matricularem seus filhos, tanto que a perspectiva, assim, em alguns bolsões discutida do tal homeschooling, né, que é o estudo dentro de casa, é inconstitucional, já foi declarada inconstitucional, porque a escola é direito de todo brasileiro, dever do Estado e da família. Muito bem, mas não basta que todo brasileiro esteja na escola, e nós não temos todos os brasileiros na escola. Nós temos 2 grandes gargalos em termos da inclusão educacional, de colocar todo mundo para dentro da escola. Ainda a educação infantil, e a educação infantil é um direito fundamental, especialmente quando pensamos nas mulheres, não é? Porque as mulheres é a quem normalmente se atribui, pela nossa sociedade patriarcal, não é? Com todas as nossas heranças culturais, a função do cuidado com as crianças. Então, as mulheres acabam ou se furtando do trabalho, ou precarizando o cuidado com os filhos, colocando para as filhas mais velhas a obrigação de cuidar das crianças, dos filhos mais novos, e, por isso, no objetivo 4, não é, de educação de qualidade, a educação de mulheres ganha uma importância fundamental. Não é? As mulheres, internacionalmente, são mais privadas do direito à educação, não só Malala, não é? Apesar dela ser, para nós, uma referência importantíssima, não é? E expressão desta exclusão das mulheres em muitas culturas do direito à educação, mas ela está presente de maneira mais generalizada. Quando, então, pensamos, né, que nem todos têm acesso à educação, a gente tem que começar ali dos pequenininhos. As mulheres no Brasil têm uma luta histórica pelo direito à creche, direito à educação infantil, para que seus filhos fiquem bem assistidos quando elas
podem, precisam ou querem, seja por que motivo for, ingressar no mercado de trabalho, sair para trabalhar. Quantos casos trágicos nós, volta e meia, ouvimos de crianças acorrentadas dentro de casa, que se acidentam ao esquentar a marmita para o irmão, não é, porque não tem ainda acesso à educação infantil. E o outro grande gargalo é o ensino médio, a bola da vez. Todo mundo está discutindo a tal reforma do ensino médio, a reforma da reforma do ensino médio, não é? E de tanta reforma não se sai muito do lugar. E eu sou muito crítica em relação a tudo isso, porque eu acho que não estamos tocando numa questão fundamental, que talvez o SUS já tenha equacionado. Nós não temos um SUS da educação, nós não temos um Sistema Nacional de Educação, estados, municípios e governo federal trombam, né? Trombam entre si no campo da educação. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas fizemos, sob meu ponto de vista, o maior problema da reforma do ensino médio fizemos uma reforma cortando verba da educação e congelando os gastos com a educação. É para dar errado, ainda mais errado, não é? E isto impactará, a gente tem falado disso tantas vezes, né, Adriana? Porque a Adriana também coordena um curso de licenciatura, impactará, não, já impacta a educação superior. As meninas estão dizendo que eu só tenho 5 minutos, então eu vou abreviar aqui bastante a minha fala. Eu só estou pegando aqui, meninas, precisa ficar com o cronômetro? Isso só gera ansiedade, né? Bom, eu só estou falando de um aspecto da educação de qualidade, que é o princípio da inclusão para todos, para todos. E quando a gente fala educação de qualidade para todos, estamos falando também daqueles historicamente excluídos, os muito pobres, né? Ainda não têm direito à educação, aqueles portadores de deficiência que precariamente estão incluídos, outras síndromes, né, que muito perifericamente têm alcançado a educação. Não temos isto nem de longe garantido. E eu vou aqui abreviar e me ausentar de um enfoque que, se depois nas perguntas vocês quiserem, que é a discussão da equidade, de qualidade, uma educação de qualidade para todos, né? Nós temos a educação de qualidade no Brasil para muito poucas pessoas. A maior parte tem uma educação de péssima qualidade. Em história, a gente, assim como em todas as áreas das ciências, somos sempre muito atacados como doutrinadores, né? E tem ao nosso lado, não ao nosso lado, mas assim próximo a nós, uma turma que a gente já chama de negacionista, que diz que o que a gente diz é mentira. Bom, então, qual é a nossa reação diante destas pessoas? Diz o ditado popular: mata a cobra e mostra o pau, né? Quer dizer, fala também de onde a gente tira estas informações. Dou a você somente uma indicação, porque o cronômetro estourou. O Plano Nacional de Educação foi apresentado seus resultados, porque ele expira em 2024. Ele é um plano decenal, então, elaborado, consequentemente, em 2014, expirando em 2024. Ele tem 20 metas. Todas as metas do ODS estão ali também no plano e outras bem brasileiras. 90% destas metas não serão alcançadas até ano que vem. 90%. Né? Isto significa que a maior parte não só não será cumprida, mas é um documento público, vocês podem abrir, aliás, devem. Estas metas, daquelas que foram estabelecidas para um decênio, regrediram.
Então, boa parte delas não só não foi alcançada, como em relação aos indicadores anteriores, pioramos. Ano que vem, elaboraremos mais um plano para 10 anos, né, no campo da educação. E eu espero que a gente atue com mais responsabilidade para que a gente tenha bons indicadores na área da educação. A gente tem ótimos indicadores na área da educação, especialmente o corpo docente. Os professores que estão nas escolas, né, são profissionais que merecem todo o nosso respeito e recebem da sociedade, muitas vezes, infelizmente, bala, né? E é literal, não é metáfora isso que eu estou dizendo. Então, espero que daqui a 10 anos, Chiara, a gente seja chamado novamente e eu tenha um discurso mais alegre, mais feliz, porque é por isso que a gente age como professor, como educador, como alguém comprometido com a educação. As meninas já falaram que meu tempo está esgotado. Me desculpem um tom não muito otimista, mas bastante realista. Muito obrigada, Carla. Bem, depois a gente vai conversar mais com a Carla, né, para saber o que vai ser de nós. Agora, vou chamar a Renata Botelho para falar sobre a ODS 5, que é a igualdade de gênero. Já está no corpo dela, a arquitetura na periferia, que eu acho que é o que ela vai focalizar aqui. Obrigada, Renata, por ter vindo. Obrigada pelo convite, né? Assim como a professora Carla, eu também já fiz parte aqui da Pontifícia, né? Da PUC Minas, sou ex-aluna. Então, é com muita alegria que eu retorno aqui à casa e agradecer o convite de poder apresentar um pouquinho, né, sobre a arquitetura na periferia, principalmente sobre esse enfoque da ODS, né, do ODS 5, que retrata a questão da igualdade de gênero, né? Vou falar um pouco pelo geral, né, mas apresentando aqui, acredito que todos já devem conhecer um pouco, mas a igualdade de gênero sobre o recorte aí do gênero feminino das mulheres, né, do empoderamento das mulheres, do empoderamento das meninas, né? Quando a gente abre aí os subobjetivos dessa ODS, a gente fala um pouco sobre essa questão da luta em relação à discriminação, a luta contra a violência contra as mulheres, a luta na valorização também dessa questão do tempo do cuidado, né? A gente fala aí da 3ª, 4ª jornada dentro de casa, né? Eu acho interessante que pegar, né, a falar das professoras Nayara, a professora Carla, que a gente começa a reparar também, né, gente, que a ODS, assim como a ODS, assim como as políticas públicas, a gente está tratando de uma questão de transversalidade, né? Então, quando a gente está falando também de igualdade de gênero, ela não está por si só, ela está dialogando com a educação, ela está, né, dialogando com a saúde, e, no caso, a arquitetura na periferia, ela está dialogando com a questão da habitação, do direito à moradia, né? A professora Carla trouxe aqui a questão da Constituição de 88, que fala também sobre a questão do direito à moradia para todos, todas e todos, né? Então, a gente está falando aí do acesso, do poder ter essa dignidade do espaço de morar, né? Morar com qualidade, acesso aos serviços públicos, né? E isso que se trata um pouco também dessa questão da ODS 5, da desigualdade. Trouxe alguns números que eu acho que é interessante da gente relatar. Oxfam, quem não conhece, sugiro que conheça, uma organização bem interessante que trata também dos estudos e pesquisas sobre a questão das mulheres no Brasil, no mundo, né? Ela traz aí a questão do tempo de trabalho, do tempo de dedicação a essa jornada não remunerada, né? Então, os estudos de 2020 comprovam que a mulher dedica 5 vezes mais tempo de dedicação dentro da sua casa, nessa jornada de não remunerada, né? A gente está falando aí de mulheres que convivem no espaço do seu lar, cuidando dos seus filhos, como a professora Carla trouxe aqui, né? A questão da educação influencia nisso, né? De estar ali com a criança, de estar se dedicando a essa jornada. E a ODS ela vem também para trazer isso, essa questão da gente também valorizar essa dedicação à jornada não remunerada.
o DIEESE também traz aqui para a gente a questão dos lares brasileiros, né? Hoje, mais de 50% dos lares brasileiros são chefiados, são conduzidos por mulheres, né? Então, a gente traz aí uma grande representatividade tanto da questão da remuneração, quanto da condução, quanto da educação dos seus filhos. Dados também do IBGE, a gente trazendo aqui 11 milhões de domicílios em situação de inadequação edilícia. Quem aí é da arquitetura deve estar já mais familiarizado, né? Mas quando a gente fala dessa situação edilícia, a gente está falando de moradias existentes, mas que tem alguma questão que necessita de uma reforma, de uma adequação, né? Que ela está ali realmente precisando de uma reestruturação. E é isso, né, gente? Assim, a mulher hoje, né, acho que talvez o que eu estou falando aqui em dados, né, mas é importante a gente trazer isso em números, né, é comprovar o que já está um pouco no nosso consciente coletivo, né? Assim, a gente, enquanto mulher, temos aí essa grande representatividade, mas quando a gente olha para o lar, para o espaço em que ela convive, existe aí uma questão de uma ausência de voz, de uma ausência da questão da participação da tomada da decisão. Né? As mulheres estão aí nessa jornada não assalariada, né? Assim, cuidando dos seus filhos, e, às vezes, espaços em que elas não conseguem opinar sobre, em espaços que estão inadequados na construção, porque elas não conseguiram ter participação ativa, seja por uma questão estrutural mesmo, de capacitação, de formação, de conhecimento, até por uma questão mesmo da discriminação, da questão mesmo de gênero. E falando um pouco desse contexto, na arquitetura na periferia, nossa proposta é atuar em relação a isso, né? A questão realmente do gênero, da mulher nesse lugar, da sua habitação, da sua moradia, né? E no poder e na independência do escolher. Né? Assim, uma coisa que a gente convive muito assim, na nossa história são relatos mesmo de mulheres que, às vezes, estão passando por situações, principalmente na pandemia, a gente viu o crescimento disso, de questões de violências domésticas, muito vinculado com Dandara, que é a primeira ocupação que nós iniciamos a nossa atuação. Ela fica ali na região da Pampulha, né, próximo ao Céu Azul. Quem não conhece também a história da ocupação, deixa aqui uma dica, que é uma história interessantíssima, principalmente de ocupação urbanística, mas ela nota isso, sim, os relatos das mulheres falando, olha, minha casa tem uma questão de mofo, meu marido decidiu construir, eu não tenho janela, meus filhos estão adoecendo, eu não sei o que eu faço. Né, relatos no sentido de, contratei um profissional, ele me indicou uma quantidade de material e não foi exatamente isso. Minha obra teve que parar, porque eu não tinha mais dinheiro para continuar e comprar o material para dar sequência a essa melhoria na minha casa. Né? Então, a nossa proposta, enquanto organização, é de reunir e capacitar mulheres para terem ferramentas para conseguirem ter a independência dessa questão da autogestão, da reforma e construção da sua própria casa. Que uma coisa a gente também tem que entender, né, e aí eu falo um pouco dessa provocação da transversalidade, sobre essa questão mesmo da realidade do Brasil, da realidade periférica. Né? Assim, a autoconstrução é uma realidade no Brasil. Né? Isso a gente ainda não consegue negar. Né? Existem lacunas, essas lacunas provocadas pela desigualdade social, em que o serviço, né, assim, o serviço, assim como os insumos, nem sempre são acessíveis a todos e a todos e a todos. Então, assim, isso a gente tem que entender e tem que aceitar. E como que a gente pode também atuar em relação a essa realidade. Né? Então, na nossa prática, nós oferecemos oficinas em que a tomada de decisão ela é principal da mulher. Então, falando bem brevemente, né, nós realizamos rodadas de capacitação teórica. Nesse sentido, nós, enquanto arquitetas, atuamos ali numa ponte de assessoria técnica, mas a mulher que indica, né, em vez de a gente escutar a mulher, fazer um projeto, apresentar, ela que bota literalmente no papel qual que é a mudança e qual que é o desejo que ela gostaria de realizar. A partir disso, nós damos assessoria, falamos, olha, às vezes tem alguma adequação, questão de ventilação, iluminação natural, questão de dimensão, a gente assessora essa mulher, e isso vai um pouco além. Né? Ela vai além desse momento de percepção dessa mulher na conquista do corpo-espaço, dela se ver nessa moradia e dela ver que ela é capaz de fazer essa alteração. Após esse movimento que a gente fala que é uma parte mais teórica, nós realizamos as oficinas Mão na Massa.
Esses grupos que eu acho que é legal da gente mencionar são compostos por 5 a 10 mulheres, e elas que normalmente que decidem toda a trajetória desse movimento da melhoria nas suas casas. Então, primeiro a gente ensina mesmo ao enxergar uma planta arquitetônica, como que você pode ler, o que é uma porta, qual que é o símbolo de uma janela. A questão, elas desenham as próprias casas, nós passamos isso para a escala, e aí começa a ter uma mudança também da visão, que às vezes existem relatos assim, não, nossa, mas eu imaginava que a minha cozinha era tão mais pequenininha, ela é enorme, né, na verdade. E aí começa a ter uma mudança assim, do local em que se é habitado, né, e dessa percepção da questão mesmo da melhoria. A partir disso, nós fazemos uma oficina de educação financeira, que isso também é uma lacuna, gente, a questão de educação financeira, acho que a todos e a todas, assim, a questão mesmo de provisionar, de saber quanto que você ganha, quanto que você gasta, o quanto que você pode guardar para conseguir fazer uma melhoria na sua casa, e não só isso, para se organizar e ter uma independência financeira também. E, a partir disso, nós fazemos o planejamento das obras, que a gente chama do momento mão na massa. Né? Então, as mulheres, esse grupo de 5 ou 10, a 10 geralmente, escolhem como vão ser as melhorias em cada casa, e esse ciclo conta ali com cada mulher sendo a equipe da dona da casa. Então, se eu, Renata, estou fazendo uma oficina de hidráulica, a Carla, que está comigo, também vai fazer parte da minha oficina, e se a Carla está fazendo uma oficina de alvenaria, eu vou fazer parte. E, assim, estou querendo dar bem uma pincelada mesmo, gente, nisso, que pode parecer, às vezes, uma entrega simples, né, na questão da melhoria habitacional, mas não é, vai muito além disso. Assim. A gente está falando de aspectos de autoestima, de conquista, de empoderamento, de independência. Né, assim, histórias mesmo de mulheres que relatam que, a partir daquela história, daquela construção, do bater a sua própria cerâmica no seu banheiro, do fazer instalação hidráulica, elas notaram que elas podiam ir além também. Né? Assim, do entender que você pode e deve ir além, que o lugar da mulher é querer, ela pode estar onde que ela quiser. Né? Assim, então, e isso tem tudo a ver com o ODS 5, né? Que é o lugar da nossa ocupação, do nosso direito de estar, e de estar de forma igual, né? Da questão dessa abertura e desse respeito também da nossa posição. Falando um pouquinho também em relação a essa questão da mulher no espaço da construção civil, durante a nossa vivência também, posso também estar falando algumas questões, né, mas a gente sabe que a construção civil é, de fato, um segmento muito ocupado por pessoas do gênero masculino, e a gente entende também que a mulher também tem direito, se ela quiser, de atuar, né, nesse sentido da construção civil também. E, ao longo dessa nossa vivência de 10 anos, nós identificamos também mulheres que desejam trabalhar com isso. Né? Nós nascemos no enfoque da melhoria da casa, mas a gente também agora observa, e esse ano a gente vem expandindo a nossa atuação também, oferecendo um curso para mulheres que queiram trabalhar com pequenas e médias reformas. Né? Acabamos de formar aí a nossa primeira turma de capacitação em obras, com 11 alunas e que estão gerando emprego, né? Que estão tendo emprego e renda por meio da construção civil. Gente, e isso, assim, falando aqui da habitação da moradia, mas quando a gente fala em reunir e capacitar mulheres, isso provoca um movimento transformador muito grande. Assim. A gente está falando de acolhimento, a gente está falando de escuta, estamos falando de cuidado. Uma coisa que a gente escuta muito assim, nos grupos, quando nós fazemos parte, né, de mulheres que, às vezes, são vizinhas uma das outras nas ocupações e não se conhecem. Né? Então, a gente começa a ver esse movimento de fortalecimento também uma das outras. Né? Então, mulheres, às vezes, eu sou manicure, e aqui eu ofereço serviços de bolo, também uma ajudando a outra a crescer ainda mais. Mulheres que vão sabendo de cursos e vão se apoiando e divulgando. Em especial, também, a questão da violência, né, também doméstica, é algo que a gente vivencia nesse movimento da arquitetura na periferia, de mulheres que conseguiram sair dessa situação mesmo e iniciar a construção da sua própria casa. A gente está falando, então, dessa transversalidade, né, gente? Essa, acho que talvez seria uma reflexão que eu queria trazer também, dessa importância do direito, quando a gente fala de direitos humanos, da importância das políticas públicas, da importância dos objetivos de desenvolvimento sustentáveis serem transversais, estarem em diálogo. Né? Assim a gente ganha força, né?
nada está setorizado, né? Uma coisa tem a ver com a outra, que a gente fala da violência mesmo, quando a gente fala da violência geriátrica, né, totalmente vinculada à questão da mulher também. Quando a gente fala da questão da educação, está vinculada diretamente a essa condição, né, principalmente dessa jornada não assalariada, né? Hoje, só para contar um pouquinho, né, a gente está fazendo esses 10 anos, né, e estamos presentes. Começamos na Dandara, estamos na ocupação Paulo Freire e na Silva também, ali na região do Barreiro. Né, estamos também, esse ano, expandindo para Ribeirão das Neves. Deixo aqui um convite para quem quiser conhecer nosso trabalho um pouquinho melhor. Estamos aí nas redes sociais Arquitetura na Periferia, tanto no Instagram quanto no Facebook. Obrigada, gente, pela oportunidade. Muito obrigada, Renata. Bom, agora, o certo é passar para a plateia as perguntas. Quem já quer perguntar, levanta a mão. Eita, eu ia falar que eu ia começar, mas não vou ter coragem. Então, vocês, por favor, podiam fazer de 3 em 3. Eu vi aqui, ali e lá. Vocês podiam passar aqui também, desculpa, falar no microfone, e aí a gente pode fazer de 3 em 3, né? Acho que fica bom. Pode ser? Vocês têm microfone aí, meninas? Ah, tá lá, né? Boa tarde. Isso. Eu queria fazer uma pergunta para a professora Carla, em relação à educação. Tem 2 anos que eu trabalho já no setor da educação, né? E eu já vejo que é um cenário muito desanimador, né? Quando você vai olhar teto de gastos, a primeira coisa que é cortada é a educação. Apesar de a gente ter boa formação de professores, a gente não tem um ambiente bom para conseguir exercer profissão, né? E, apesar de tudo isso, apesar de a gente ter um número que 95% das pessoas aqui no Brasil elas são alfabetizadas, a gente não tem uma educação de qualidade, infelizmente, né? Seguindo esse parâmetro, pós-pandemia, pós-governo Bolsonaro, eu queria saber como que você enxerga que, aqui no Brasil, especificamente, está se encaminhando o cenário da educação, principalmente com todas essas reformas e distribuição de recursos que a gente tem nesse setor. Pode só falar seu nome? Gabriel, eu sou de Relações Internacionais. Bom, meu nome é Mariana, também sou de Relações Internacionais. Minha pergunta também é direcionada para a professora Carla. É mais uma pergunta um tanto quanto humilde comparada com a do colega, porque eu fiquei muito impressionada quando você citou sobre não existe um SUS, entre aspas, em relação à educação. E eu queria muito que a senhora falasse um pouco mais sobre isso e como a gente poderia fazer isso acontecer de fato, porque eu acho que seria uma coisa muito revolucionária. Obrigada. Mais uma? Tudo bem, boa tarde, meu nome é Alfonso, sou do curso de Relações Internacionais. Primeiro, agradecer a presença de vocês, está sendo muito legal as mesas aqui, acho que é a primeira mesa inteiramente de mulheres, é muito legal ver isso também. Aproveitando esse debate, começando com o assunto sobre a igualdade de gênero, primeiro falar que eu sou muito fã do seu projeto, eu acho que é muito bacana pegar essa criatividade do povo brasileiro da periferia para soluções criativas para a arquitetura no geral, como o exemplo do ArcDaily, que a gente conseguiu aqui em Belo Horizonte ganhar um projeto internacional na favela. Então, a minha pergunta para você especificamente seria as suas pretensões de trazer e compartilhar o seu projeto com as outras periferias do Brasil, soluções que a gente encontra aqui em Belo Horizonte ou em outros lugares, para que a gente possa ajudar o Brasil como um todo e exportar também essa contribuição arquitetônica criativa brasileira, né? Nosso jeitinho brasileiro.
Agora, falando sobre os dois outros fatores que eu não posso perder essa chance de perguntar para vocês, saiu recentemente um relatório de uma think tank brasileira, Think Olga, que o relatório chama Esgotadas. Nele, a gente tem uns dados que 86% das entrevistadas elas se sentem esgotadas, mentalmente, fisicamente. 45% das entrevistadas já tiveram algum diagnóstico de ansiedade ou depressão. Dentre os motivos que mais inseriram isso, elas alegam falta de dinheiro, sobrecarga e insatisfação com o trabalho. Tendo em vista que a nossa inversão da pirâmide etária do Brasil e esse gap gigantesco que a gente teve na educação, ou seja, os jovens estão sendo mal formados hoje em dia, que vão entrar no mercado de trabalho com dificuldade. Mulheres serão muito mais afetadas justamente por muitas outras questões que inserem nesse projeto. Como que você vê essa questão num cenário negativo? O que a gente errou? Não colocando... sabe, porque a gente está falando assim, o que a gente pode chegar para melhorar? Mas, na verdade, fazendo um contraponto, um outro lugar da história erramos. Chegamos em 2030 e não conseguimos. O que levou a gente a errar? E na saúde mental, principalmente, eu acho que é um ponto muito importante que, às vezes, não é tocado. Então, as mulheres nessa questão são muito mais impactadas. Como você vê isso também? Como que em 2030 as mulheres poderão ser mais vistas dentro da saúde quanto no mercado de trabalho, enfim, tudo que engloba. Muito obrigado. Vocês querem responder essas e seguir? Ou podemos... Porque a Carla ficou com 3, você ficou com uma e você ficou com uma. Quem tem pergunta para a Nayara ou para a Renata, eu deixo. Para a Carla, no momento, não. Aqui, lá. E lá. Gente, olha, uma galera que tem. Para o lado de cá, aqui, ó. 3, pois é, mas eu estou pensando... tá. Mas eu estou pensando de fazer para as 2, que não tem 3 ainda. Vocês levam aí os microfones para o pessoal? Aqui, eu não tive a oportunidade de participar da mesa, porque estava em aula, mas, quanto à educação, eu peguei a fala do colega, eu achei interessante. Há uma preocupação gritante com a questão da educação, mas eu sou formada aqui na PUC, na pedagogia, dou aula atualmente no Estado, na escola pública, e a questão da educação que eu vejo nos anos iniciais, que tem assim, me impactado e gritante, é a falta do interesse do aluno em aprender. Porque o professor está lá, os materiais didáticos estão, inclusive nós recebemos um quadro agora de vidro, né? A gente está ali na maior das boas intenções, mas a família, você chama para uma reunião, comparece a metade, principalmente daqueles alunos e daquelas alunas, crianças de 9 anos, no qual eu dou aula, que precisa do acompanhamento da família para estar ali junto comigo, professor, que estou ali no chão de fábrica sozinha, com aquelas 20 crianças, para ensinar 7 conteúdos, 7 às 11h15 da manhã, você só tem 15 minutos de intervalo. E aí eu te pergunto, o problema não é a educação em si como professor, é muito mais fundo, é a questão familiar. A mãe não tem aquele compromisso com o seu filho, que é o ente mais importante da vida dela, e que é uma criança que não tem autonomia ainda, não tem ainda maturidade suficiente para entender a importância da base, que é os anos iniciais. E aí, como que fica? Isso me impacta assim, de um jeito que cada dia eu chego e fico preocupada. Porque, enquanto escola, a gente faz a nossa parte, mas a parceria ela tem que ser da família também e da comunidade. Muito obrigada. A pergunta não podia ser para a Carla, não, mas tá bom. Vamos responder, depois passa. Vamos vocês respondem as 3, né, essas, e depois passa para mais perguntas. Agradeço aí a pergunta. É sempre legal da gente refletir sobre isso também, porque, na verdade, essa questão de compartilhamento, para a gente tem, talvez, 2 vieses, assim, né? Então, primeiro é uma escolha, né? Inicialmente, nós optamos, sim, por estar mais concentradas territorialmente,
por conta dessa questão mesmo do teor de mudança e transformação, né? Assim, uma coisa que a gente enxerga assim também é essa questão da transformação quando a gente fala também de direitos, de movimentos, principalmente esse movimento de união das mulheres e de trabalho em rede, é que a presença faz toda a diferença. Então, para a gente, até rimou, né, gente? Mas para a gente entende que para se alcançar resultados de transformação, de impacto, é necessário estar presente de forma contínua, até um ponto que não exista mais demanda, e, infelizmente, a gente ainda não chegou nesse estágio. Assim. Então, assim, esse é um dos motivos pelo qual a gente também não está em outras, mas o principal também, que é uma realidade das associações, né, do terceiro setor, das organizações, é a questão de verba. Né? Então, hoje, a arquitetura toda ela é 100% sustentada por doações de pessoas físicas, por patrocínio de pequenas empresas, e todo o nosso valor realmente vai, né, para a gente ter essa continuidade. Sempre que a gente tem uma possibilidade, como foi esse ano, de uma arrecadação maior, a gente está aberta, né, a outros territórios, como foi o caso de Ribeirão das Neves. Então, esse foi o primeiro ano em que nós, né, começamos a atuação. Uma outra também oportunidade são os convites, né? Então, já também circulamos com a metodologia da arquitetura em outros estados, né? No Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, no caso, a gente teve um trabalho bem bacana na Maré também, em São Paulo. Então, sempre que possível, a gente atua, mas existe essa dificuldade, né? Hoje existe a lei de assessoria técnica habitações de interesse social pelo Ministério das Cidades, de 2008, Lei 11.833, que ela fornece, né? Ela fala que todo cidadão ou a família que tem de renda de 0 a 3 salários mínimos tem direito a acesso a serviços de arquitetura e engenharia. No nosso caso, a gente oferece, que é possível cobrar, inclusive, por isso, né, desde que sejam valores, né, que sejam alcançáveis, né, viáveis, mas, no nosso caso, a gente oferece assessoria 100% gratuita. Então, existe essa correlação também da sustentabilidade financeira, então, por esse motivo que a gente não consegue também expandir. Mas desejo existe, né, e é isso, assim, a cada passo que for possível, quando houverem convites, a gente estará presente, com certeza. Obrigada. Pessoal, também agradeço muito as perguntas e tenho certeza que esta quantidade é porque a educação é interesse de todos nós, né? Toca em todos nós, todas as questões aqui, mas eu tenho certeza que, pelo fato de estarmos na universidade, esta é uma questão muito cara a todos nós. Eu vou começar pela divisão da educação, como que a Constituição brasileira prevê. A educação ela tem, né, ela, nos mesmos níveis do poder público, responsabilidades federais, estaduais e municipais. O município é responsável pela educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, então, crianças, né, e também de 1º a 9º ano. O Estado é responsável pelo ensino médio e o governo federal, fundamentalmente, ele tem algumas instituições de ensino superior, mas ele é responsável pela elaboração de políticas educacionais. Eu vou dar só um exemplo. Eu, durante um tempo, como Juliana falou do meu currículo, coordenei um projeto na PUC Virtual, com verba federal para formação continuada de professores. E era tudo de graça. A PUC e mais 19 universidades brasileiras recebiam verba do MEC, a gente produzia material didático, produzia curso, batia na porta do prefeito, falava, olha, isso tem muitos anos, agora é obrigatório o ensino de história e cultura africana, afro-brasileira e indígena. Seu professor nunca estudou isso. A gente tem um curso para ele. Agora, a inclusão é uma realidade, a inclusão de deficientes físicos, cegos, deficientes de locomoção, surdos, está dentro da escola. O professor nunca recebeu formação. A gente tem um curso pronto. Quando ele olhava o partido do governo federal,
o prefeito falava, aqui este material não entra, porque vem a logo do governo federal com o partido político. Então, não articula-se. Há uma dificuldade na área da saúde, se avançou muito mais nesta articulação dos níveis municipal, federal, estadual e federal, né? A ponto de nós termos currículos muito diferentes. Bom, é isto. Este é o drama, como caminhar neste sentido, por meio do diálogo. Pessoal, infelizmente, eu não tenho respostas a muitas das questões, não é? Porque se tivesse, eu estaria ganhando o prêmio Nobel, porque são questões antigas, sérias, pelas quais muita gente séria também se debruça, né? Então, como articular de maneira mais efetiva, não é, para que a gente tenha um sistema nacional de educação, onde nós erramos. Então, vamos tentar. Eu, uma vez, fui a Santiago do Chile e vi o espaço público cheio de gente, generoso. Eu tive a mesma dúvida. Falei, gente, onde erramos? Erramos feio, como país, como sociabilidade, né? Como relação público-privado. E eu fiquei pensando, onde erramos? Acho que não é erro, né? Nós temos nossas trajetórias históricas muito distintas, mas eu acho que nós temos que identificar quais são os grandes gargalos que nos atrapalham o avanço. Estou aqui falando do campo da educação, mas em vários outros, né? Eu, particularmente, vou um pouco na perspectiva que esses meninos não conhecem, mas do antigo político, lá dos anos 50 e 60, chamado Leonel Brizola. Sabe? O Brizola falava assim, nós temos uma elite no Brasil, seja ela uma elite econômica, uma elite política, que é escravocrata. Né? A escravidão já acabou oficialmente, né, há pouco mais de 100 anos. E vejam, há pouco mais de 100 anos, nós tivemos 400 anos de trabalho escravo, quase 400 anos, para menos de, né, para um pouco mais de 100 anos de trabalho livre. Então, esta marca, claro que eu estou aqui na condição de historiadora, mas é uma marca profunda na nossa cultura que nós normalizamos que para o pobre, que para o preto, qualquer coisa já é um benefício, sabe? Já é uma dádiva. Então, eu acho que nós temos que caminhar num sentido de mudanças mesmo, que são lentas, mas que eu acredito nelas e acredito que elas já avançaram em muitos aspectos. Então, onde erramos, erramos nas nossas relações, especialmente hierárquicas, de dominação, e especialmente na nossa herança escravista. A escola é um lugar dos encontros. Se não há encontro na escola, não há educação, não há ensino, não há aprendizagem. A escola não é lugar de aprender somente, não, é também lugar de ensinar, né? É lugar de um grande, vamos dizer, acordo nacional de todos os envolvidos para que a educação, de fato, funcione o envolvimento das famílias, o envolvimento dos professores, o envolvimento dos alunos. Quais são os melhores exemplos na área da educação? Que nós temos vários exemplos bem-sucedidos em escolas públicas, especialmente as escolas do Nordeste. Não é à toa que o atual ministro da Educação é um nordestino, né? Porque são escolas públicas que dão exemplo para o país, onde há um ambiente escolar coletivamente
de compromisso com a educação. Começa com os gestores da escola, né, comprometidos, que conseguem, inclusive, de maneira bem-sucedida, envolver famílias, envolver professores, envolver os alunos. Ou seja, tem também um traço dentro da escola, que são as nossas relações humanas, que são traços de cooperação, de afetividade, de companheirismo, de troca, não é? Que eu acho que a maior ou boa parte das nossas escolas estão perdendo isto, né? E a pandemia, pessoal, foi avassaladora. Ela foi muito desigual no campo da educação, a começar pelo acesso à tecnologia para as aulas remotas. A família tem um celular, né, para 3 crianças estudarem, o pai e a mãe trabalharem. Como você alfabetiza por WhatsApp? Então, nós temos um déficit de poucos anos, né, que provocou este retrocesso no campo da educação. Eu não quero aqui parafrasear os ambientalistas, pensar global, agir local, mas a gente tem também eleger o nosso campo de luta, né? E o mais importante é agir, mesmo que localmente, né? Este é o meu espaço, este é o meu campo, esta é a minha convicção, é aí que eu vou agir. Melhor do que ficar vendo a banda passar, né? Não respondi a todos, pessoal. Não sei. Sim. Qual é o cenário que eu vejo para a educação brasileira nos próximos anos? Um cenário da necessidade das mudanças. Não há como as coisas continuarem como estão, não há, né? Não são mudanças superficiais, são mudanças em profundidade. Eu acho que uma das coisas que nós temos que mudar é esta questão da tecnologia, né? Nós somos ciborgues já. Nós não nos este auditório é exemplo disso. Nós não nos dissociamos mais da tecnologia e, claro, isto é uma herança da Proinfra, né, da Pró-Reitoria de Infraestrutura, mas sinônimo que ainda temos plaquinhas nas nossas salas de aula com o celular cortado, que é proibido. Essa plaquinha está absolutamente obsoleta e, portanto, nós temos que mudar muito as nossas práticas educativas, temos que renovar o corpo docente, temos que convencer os jovens que ser professor é bom. E não é convencer retoricamente, porque ele entra para a sala de aula, com 2 anos, ele fala, onde me meti? Né? É convencer por uma condição adequada. Bom, Nayara, pode falar, a gente não escuta sem o microfone. Bom, obrigada pela pergunta. Eu acho que eu acabei passando batido mesmo pela questão da saúde mental, porque a saúde é muito ampla quando a gente está falando de saúde, então eu quis dar uma dimensão de tudo que está dentro desses objetivos da ODS, mas acabei passando batido pela saúde mental, e ela tá? Inclusive, o Brasil introduziu uma meta que não estava na ODS global, mas está aqui como política, que é a redução do suicídio, que as taxas aumentaram. Questão de depressão e ansiedade, a gente tem altas taxas de ansiedade e depressão hoje no Brasil. Depois da pandemia, isso piorou, infelizmente, acho que não tem indicador que não piorou depois da pandemia. E a gente precisa avançar nisso, porque a gente precisa pensar a saúde como uma saúde integral. E quando a gente fala isso, a gente precisa de uma capacitação dos profissionais de saúde para lidar com isso. Assim, porque muitas vezes o que a gente vê, vou dar outro exemplo de um trabalho que a gente fez para analisar
linha de cuidado de doenças crônicas aqui no município de Minas Gerais. E eu me lembro até hoje da moça chegando na UBS e falando que ela estava com a pressão arterial descontrolada porque ela estava muito nervosa. Ela andou muito nervosa. Então, essa hora é a hora do profissional fazer uma intervenção não só na hipertensão. Ele precisa tratar a hipertensão ali, voltar com as taxas para o normal, mas essa pessoa também precisa ser encaminhada para um serviço de psicoterapia, tá? E a gente tem a questão da psicoterapia um pouco elitizada ainda, a gente tem esse problema, né, da atenção psicoterápica. A gente tem questão de desigualdade de gênero aqui. As mulheres, a gente vê uma incidência de depressão maior nas mulheres, que eu acho que está relacionada a toda a discussão da desigualdade de gênero, mas eu também acho que a gente tem um subdiagnóstico aí na população masculina, porque a gente diagnostica mais mulheres, porque as mulheres procuram mais serviço de saúde. Então, a gente tem esse problema. Eu acho que a gente tem um subdiagnóstico também na população masculina, que a gente precisa de um serviço de acolhimento e acompanhamento dessa população. Bom, acho que é. Obrigada, Nayara. Gente, eu acho que a gente só pode mais uma rodada. Tem ele que quer e tem ela. Gente, aqui na frente tem uma menina que levantou a mão desde o começo, que é do cronômetro. E ali, então, ele, ela e lá atrás, por favor. Posso falar? Bem, para quem não me conhece, a professora Carla foi minha professora durante muitos anos aqui na Faculdade de História. Eu sou o Albino Vitório, eu faço Ciências Sociais, primeiro período, e eu tenho 3 perguntas, muito diretas, então, é coisa de... eu perguntaria à professora Maiara, que falou da saúde, que os nossos índices hoje, comparados a 10 anos atrás, em termos de saúde, são muito melhores. Não são ainda o que a gente desejaria, mas são hoje muito melhores. Falou do SUS, e da importância que o SUS tem nessa melhoria. Então, a pergunta é o SUS realmente o segredo dessa melhoria, ou é o SUS, dentre outras coisas que não foram comentadas e apontadas? O SUS tem é conhecido no mundo todo. O Brasil, eu me lembro da AIDS, quando explodiu, era um dos 3 únicos países do mundo que fornecia gratuitamente remédio para o tratamento. Em todos os outros países do mundo, são 193, nos outros 190, que compõem a comunidade internacional, quem tinha AIDS, se não tivesse dinheiro, morria, porque o governo não estava nem aí. Era Brasil, França e, se não me engano, a Itália. Ou você fugia, ou você vinha para cá, ou você corria para a França, ou você corria para a Itália. No resto do mundo, você morria. Então, onde é que está o segredo? Por que a política de saúde, de alguma forma, acabou funcionando? A primeira pergunta, eu queria saber, porque eu fiquei maravilhado com o seu projeto, Mulheres Arquitetas na Periferia, mas uma coisa ficou para ser dita, e a gente está aqui louco para saber de onde partiu essa ideia, como é que começa, quem quiser fazer hoje, quiser continuar, levar esse projeto, sei lá, para Montes Claros, levar esse projeto para Bocaiúva, Juiz de Fora, como é que faz? Como é que a gente começa um projeto dessa grandeza? E para minha mestra, que eu não poderia deixar de importuná-la, eu tenho só 3 perguntas, mas é muito direto. É muito direto.
né? Acabei de fazer 60 e há pelo menos 40 anos, né, que se fala do sucateamento da educação. Mas em 40 anos, ninguém nunca me disse, e muito menos aos meninos aqui, quando foi, por quê, como se deu o sucateamento. O que eles fizeram que uma educação de qualidade pública, eu me lembro que eu entrei na primeira série em 1969 e só saí do colégio público em 1973. Eu fiquei 4 anos, fui alfabetizado e tudo, em colégio público. Minha mãe entrou um dia em casa, ela era professora, diretora de colégio, falou assim, meu filho, eu preciso tirar você do colégio, preciso levar você para um colégio particular. Eu falei, mas o que aconteceu daqui para frente é o dilúvio, porque isso era 1900, na passagem de 72 para 73. Eu não me lembro, porque eu nunca tomei essa história, e depois a vida seguiu. Mas o que eles fizeram? Né? Segunda pergunta, que é muito importante, né? Como é que alguns colégios públicos, qual é o segredo para um Pedro II não ter sido sucateado? O que aconteceu com o colégio estadual, né, que não foi sucateado? O que aconteceu com o colégio da UERJ, né, fundado pelos próprios professores? O que aconteceu que eles não foram sucateados? Né? Eu tinha uma terceira. Eu vou te cortar, desculpa. Precisa. Porque já são 5h40. E já vai começar outra. Isso, tá, então é o final. Aí, já que você esqueceu, eu peguei essa deixa. Pode até certo. Eu vou pedir desculpa, não vão poder perguntar a vocês, elas vão responder, obviamente. O consolo é que eu também estava cheio de perguntas aqui, não vou poder perguntar, mas a gente arranja outra mesa. Deixa perguntar as duas pessoas. Você e aquela lá de trás. Podem perguntar. Opa. Oi. Você é primeiro. Oi. Aqui já tem uma. Mas a minha vai... Não, ela primeiro, por favor. Desculpa, é só porque todo mundo foi na frente dela e em seguida você. Desculpa, Kainan. Eu sou a menina do cronômetro. Brincadeira. Eu sou Maria Isabel. Eu sou de Relações Internacionais. E eu sou filha de uma professora aposentada de 68 anos, que desde 68, 48 anos foram dentro de uma sala de aula da educação básica. E já tocaram em vários assuntos aqui, mas eu queria perguntar de uma coisa que você falou sobre não existir um SUS da educação e como isso afeta. Porque a minha mãe falava muito isso, dessa confusão e dessa bagunça entre Estado e município, governo, troca o Estado. Não tem uma coisa ali central. E como que como se lida com isso? E como que a colega falou mais antes sobre família e sobre falta de engajamento das famílias, como que a educação lida com isso, sendo que os índices que a Nayara comentou, porque é claro que não dá para esperar que uma criança que passa fome dentro de casa vai para a escola para comer, para merendar, consiga ter um raciocínio para conseguir absorver o que aquele professor está falando e, muitas vezes, o professor se torna um assistente social, muitas vezes. E como que a educação vê isso nessa bagunça entre governo, Estado e município? Perfeito. Obrigado, Maria Isabel. Primeiramente, agradecer a fala de todos, a socialização desse conhecimento. Minha pergunta vai para a Renata, especialmente focado numa fala, inclusive, que a Virgínia falou, na questão do espaço público que ela visitou no Chile e que ela ficou fascinada no que poderia ter dado errado. Uma coisa que me fascina muito é pensar no papel do urbanismo na promoção dos direitos humanos. Então, a gente corriqueiramente esquece que, querendo ou não, logística, espaço de lazer, infraestrutura é o básico para poder se exercer direitos humanos. Eu queria entender como é que você vê o papel do urbanismo, tanto na promoção da saúde, mas especialmente na promoção da educação, pensando em duas vias.
tanto pelo lazer quanto questão logística, quando crianças têm que ajudar na casa, e aí a questão logística e às vezes elas são periféricas e você não tem infraestrutura adequada, qual que é o papel disso? E aí cito um caso de sucesso de São Paulo, que me fascina muito, que é os prefeitos de rua. Ali é um caso que eu olho e falo, o urbanismo deu muito certo ali, levando para o local para resolver as decisões. Então, eu queria entender essa perspectiva. Urbanismo na promoção de direitos humanos, especialmente na educação. Muito obrigada, pessoal. Começamos com... Quem que começa a responder? Nayara, Posso desculpa. começar? Bom, Nayara, Carla e... Bom, questão do... Eu realmente vejo o SUS como um caminho, aí a gente precisa fortalecer o SUS, acho que é o caminho. É um sistema que é muito mais amplo do que atendimento médico hospitalar. Tá? Se a gente pensa em vigilância sanitária, a gente está falando do SUS, né? Como eu dei o exemplo do programa de análise de água, de contaminação da água, é um programa dentro do sistema de saúde. Então, a questão da saúde ali no SUS é uma coisa muito mais ampla. Por princípio, a gente fala que o princípio do sistema é a universalidade, a integralidade, que é essa ideia do atendimento em todos os níveis de complexidade, e a equidade. Então, eu acho que o caminho é esse. A saúde, se a gente vê a questão da saúde privada no Brasil, ela atua muito nos casos mais... casos de diagnósticos, vamos colocar assim. É muito, muito forte essa coisa do diagnóstico, que é um gargalo no SUS, e aí as pessoas vão para o sistema privado. Mas, quando a gente está falando de sistema de tratamentos de alta complexidade, essas pessoas voltam para o SUS. Então, a gente tem esse problema. Por isso que eu acho que o fortalecimento tem que ser pela saúde pública. Se eu respondi. Obrigada, Nayara. Carla. Vou tentar ser muito objetiva. O que aconteceu com o sucateamento? O que provocou o sucateamento da educação pública? Eu acho que temos que levar em consideração 2 fatores aí. O Albino citou algumas datas da experiência dele. Se vocês olharam, o historiador presta atenção em data, ele falou 72, 73, isso é governo Médici, está em plena ditadura militar. Né? Ali tem um projeto educacional privatista, não é? Claro, e começa ali, não é? Um sucateamento deliberado da educação pública para dar espaço ao ensino privado. Mas eu faria uma ressalva a este respeito. A escola pública, ela é muito, sob muitos aspectos, ela é muito boa no Brasil. A escola pública de qualidade do passado era uma escola extremamente elitizada. Então, quem acolhe a maioria da população na sua enorme diversidade é a escola pública. Né? Então, a escola pública do passado, Colégio Estadual, Pedro II, é porque era a escola de elite. Como a escola de elite hoje é de qualidade. O problema é na hora que você inclui os excluídos e garante qualidade para todos. Este é o gargalo. Né? Mas há um projeto privatista, não tenho a menor dúvida quanto a isto, mas houve efetivamente a democratização do acesso à educação como acesso, não como qualidade. Tá? Qualidade, ainda temos as escolas de elite com melhor qualidade, às vezes até com índices muito gritantes. Como que a escola lida com esta ausência do SUS no campo da educação? Buscando alguns avanços. Né? Um avanço que nós fizemos relativamente há pouco tempo, claro, numa conjuntura política difícil, é a Base Nacional Comum Curricular. Quer dizer, pelo menos você ter um currículo básico que seja comum aos brasileiros, porque nós não tínhamos isto até pouco tempo atrás. Eu fui professora, como sua mãe
da escola básica por muitos anos, recebia aluno do Acre, recebia aluno do Rio Grande do Sul, que vinham com os currículos os mais diferentes. Então, caminhando, né, o SUS também não se fez por varinha de condão, foi muito diálogo, foi muito encontro, foi uma construção política árdua, e nós também caminhamos nesse sentido para a educação. E a escola, ela absorve todas as questões da sociedade. Então, se na escola nós temos a manifestação de questões que fazem que a escola seja também um espaço de assistência, é porque a escola está na sociedade, dentro dela as questões da nossa sociedade aparecem, né? E temos que lidar. A escola não está fora da sociedade que nós vivemos. É a mesma pergunta: como que nós vamos lidar com os problemas da nossa sociedade contemporânea? Porque são eles que estão na escola, né? Vou também tentar ser bem objetiva, mas sobre a pergunta em relação aos espaços públicos. Essa é uma pergunta que tem várias facetas, né? Assim, se deixar, esse é um assunto, inclusive, que me interessa muito. Mas eu vou tentar fazer um recorte aqui enquanto espaço público como um provedor também de acesso a direitos, né? Então, a gente está falando do espaço público na periferia como um mecanismo ali também de você ter, né? Entender que o espaço público é de todos, do cuidado e da preservação desse bem que é público também, né? Não sei se eu respondi, porque é uma discussão muito ampla, de fato. Em relação à pergunta de Albino, também agradeço, né? A gente nasce realmente de uma proposta de mestrado da fundadora da Arquitetura na Periferia. Ela começa a atuar e a pesquisar mesmo sobre essa relação da mulher e do lugar do seu lar, da sua moradia. E, com isso, descobre-se, por meio da pesquisa, por meio das entrevistas, esse lugar mesmo da falta da voz da mulher na questão da decisão e do desconhecimento até de práticas construtivas, né, de ferramentas. E aí, por isso, surge também, e foi legal, porque na época foi um mestrado meio que prático, né? Então, a própria orientadora deu essa abertura para fazer né, vamos falar assim, um piloto da arquitetura na periferia, enquanto um resultado aí dessa pesquisa, né? E gratamente estamos aqui hoje, né, resultante desse estudo que a universidade, né, esse espaço lindo de educação, nos proporcionou também. E falando sobre nossa questão da nossa expansão, é aquilo mesmo, né, que eu cheguei a mencionar. A questão mais é a questão do nosso enfoque territorial, mas também de oportunidades, né? Então, a arquitetura na periferia está aberta, sim, a convites, né, a editais, né, a seleções de estarem presentes também a outros territórios. Obrigada, gente. Olha, é com alegria e tristeza que eu encerro. Agradeço de novo, Nayara, Carla e Renata. Achei que foi ótimo. Uma pena que não deu para todo mundo perguntar. Mas, enfim, a vida é assim mesmo. Obrigada a vocês, com ótimas perguntas também. Tá certo? E continua, né, gente? Ainda tem mais coisa para ir, mais duas.